pessoal, aqui é Thales Rogério, professor de História e Filosofia, e eu quero compartilhar com vocês algumas informações e algo que ocorreu comigo na semana do Dia do Professor, que eu particularmente não me importei com a situação, embora tenha sido um pouco desagradável, mas gerou uma certa reflexão e eu achei por bem fazer esse vídeo para alertar a nossa sociedade, alertar principalmente os meus alunos, que isso é algo que ainda acontece em nossa sociedade, que é análogo ao preconceito e ao racismo. A ideia do vídeo não é fazer nenhum tipo de vitimismo, não é esboçar nenhum tipo de desabafo, é apenas a título de informação, usando um exemplo particular, um exemplo real aqui, que realmente ocorreu envolvendo a minha pessoa, mas eu quero apenas compartilhar informação com vocês. Na semana do Dia do Professor, iria vir para a minha residência algumas visitas e minha avó pediu para comprar alguns produtos para servir para que essas pessoas lanchassem pela manhã, e eu achei por bem ir como eu estava próximo de um shopping aqui, ir ao supermercado que fica dentro desse shopping. Eu não vou aqui divulgar o nome do shopping, nem tampouco do supermercado, até porque eu não vou, a ideia aqui também não é fazer nenhum tipo de propaganda barata de nenhum tipo de estabelecimento. Mas eu estive adentrando a esse supermercado e indo até o dispositivo lá que ficam alguns pães, eu fiz uso do pegador, né, para pegar ali alguns pães e colocar na sacola, e tinha uma mulher atrás de mim aguardando para usar ali também os pegadores e pegar algum tipo de pão, rosca ou qualquer tipo de produto que estava ali à disposição. Como eu sempre gosto da gentileza, compartilho a gentileza, o pegador que estava em minha mão, embora tinha mais dois à disposição dessa pessoa, eu peguei, terminei de colocar os pães ali em uma sacola, peguei o pegador que estava em minha mão e entreguei a essa senhora que estava aguardando ali. Ela pegou de minha mão, né, o pegador, colocou sobre a mesa ao lado e pegou um outro pegador que estava próximo de mim. Eu particularmente eu não me importei com a situação, mas as pessoas que estavam próximas de mim, inclusive aí a minha noiva, ela disse: nossa, você percebeu a reação? Você percebeu o que ela fez? O tanto que foi desagradável, o tanto que foi ridículo. Eu falei: olha, eu não me importo com isso, tá? Até hoje eu não tinha passado por nenhum tipo de situação, né? Nenhuma situação que fosse análogo a algum tipo de preconceito, de injúria racial ou racismo, mas eu me senti na obrigação de falar, né, de compartilhar essa experiência, até porque eu não sei o motivo dela ter feito isso, até porque eu agi com um pouco de gentileza, e eu não sei o motivo desse tipo de reação. Mas nós percebemos que o Brasil passou por um pouco mais de 200 anos de escravidão. A mão de obra escrava no Brasil, ela foi responsável por manter a economia por uma boa parte de tempo, e essa economia ela cresceu, né? Inclusive alguns pensadores, inclusive o historiador Gilberto Freire, começa a comentar sobre isso com sua obra Casa Grande Senzala, e vários outros pensadores aí contemporâneos dele, que a sociologia aborda sobre esse conteúdo, que foi o uso da mão de obra escravocrata para a manutenção da economia e para o enriquecimento de muitas pessoas. E nós percebemos que o Brasil vai demorar muito tempo para se livrar dessa herança maldita que foi a escravidão. Então nós percebemos isso por meio de brincadeiras envolvendo negros, por meio de comentários que têm uma conotação um pouco racista, e às vezes o próprio racista não sabe que ele está fazendo algum tipo que está agindo preconceituosamente, ou até mesmo ele se faz, né, aí de desentendido. Não sei qual o motivo, mas
a gente percebe que na nossa sociedade ainda permanece esse tipo de comportamento. No mês que vem, no mês de novembro, no dia 20 de novembro especificamente, será aí o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é uma data que faz menção a um homem chamado Zumbi dos Palmares, que nasceu livre, um homem negro, né, que nasceu livre, mas foi escravizado aos 6 anos de idade. Zumbi, por ser líder do Quilombo dos Palmares, morreu vítima de uma perseguição aí no dia 20 de novembro do ano de 1695 e se tornou símbolo da resistência negra para o mundo aí, principalmente para o Brasil, porque faz parte da história brasileira. Nós percebemos que no Brasil o que não faltam são leis específicas para reprimir a atitude preconceituosa e racista de quem quer que seja. Um exemplo disso na própria Constituição Brasileira de 1988, que é a nossa Carta Magna. No artigo 3º, no inciso 4, que são os objetivos fundamentais, nós temos o dispositivo que diz o seguinte: o objetivo fundamental, um deles, é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No próprio artigo 4 da mesma Constituição, que são os princípios baseados nas relações internacionais em que o Brasil faz parte, no inciso 8º, repudia o terrorismo e o racismo. No artigo 5º, que são garantias e direitos aí fundamentais, no artigo 42, nós temos o dispositivo que diz que a prática do racismo constitui-se crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. No próprio Código Penal brasileiro, no artigo 140, no caput, diz que injuriar alguém, ofender-lhe a dignidade ou decoro, tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. No parágrafo 3º do próprio artigo 140, nós temos aí, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à cor, raça, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A Lei 7.716 do ano de 89, que são os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, no seu artigo 1º, caput do artigo, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação, de preconceito ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou preconceito racial. Nós percebemos que o que não faltam são leis específicas que combatem essa prática. Mas, categoricamente, o que falta é uma mudança de cultura brasileira, é uma mudança na própria mentalidade dos brasileiros quanto a essa questão. Nós vamos demorar anos para se livrar dessa maldita herança da escravidão. E eu acredito, e sempre comento com os meus alunos, como sendo professor e um formador de opinião, simplesmente que as pessoas elas pensem nas atitudes e em tudo aquilo que ela esteja falando, que até mesmo por meio de uma brincadeira ela esteja aí com uma situação racista. Se no caso, se essa senhora estiver aí, se esse vídeo chegar a ela, que eu não sei qual foi a característica, né, qual foi o pensamento dela por agir dessa forma, acabou colocando-nos em uma situação um pouco constrangedora diante de todos que estavam ali, mas eu acabo não me importando porque eu percebo que a educação é a única forma de nós mudarmos essa forma de preconceito. Porque sempre digo para os alunos nas escolas onde leciono, preconceito é característica de pessoas ignorantes. Não é ignorância de ser ríspida, hostil. É ignorância ao conhecimento, procurar conhecer. Outro fator,
por ser professor, não entrei por cotas raciais, não sou contra, mas acredito que basicamente as cotas raciais é uma forma onde o Estado encontrou de pedir desculpas, entre aspas, aí, por meio da herança da escravidão. É uma forma de oportunidade aos negros, embora eu não usei dessa forma de oportunidade aí, dessa porta aberta que seria as cotas. Prestei o meu vestibular, estudei dia e noite para passar e não é à toa que tenho aí 4 graduações. Não, me orgulho da minha cor, me orgulho de onde eu cheguei, não é grande coisa, mas basicamente escravidão nunca mais para o Brasil.